Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião da Comissão de Legislação Participativa. A gente passa agora à audiência pública convocada para debater. Primeiro, boa tarde, né, gente? Boa tarde a todos os presentes e a todas. Para debater a digitalização de documentos em mídia ótica ou eletrônica, que também se encontra em discussão no projeto de lei 7.920 de 2017 em tramitação nessa casa. Essa audiência pública está sendo realizada em atendimento à sugestão número 107 de 2017 da CLP, da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, aprovada em 10 de outubro de 2017. Informo que o conteúdo da audiência está sendo gravado e transmitido ao vivo. O material dessa reunião vai ser disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, www.câmara.leg.br/CLP. Comunico que essa atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e as entidades por meio de perguntas ou considerações que pode ser acessado pelo link edemocracia.câmara.leg.br/. Convido para compor a mesa, saber se os convidados estão todos aqui, o senhor André Gustavo de Mello Araújo, professor da Universidade de Brasília, UNB, representante da Associação Nacional de História. Ele está presente? Por favor. Convido também a senhora Ivina Flores Melo Kuroki, arquivista doutoranda em Ciência da Informação pela UNB. Tá. O senhor Rodrigo Cavalieri está presente? Então, o senhor Rodrigo Cavalieri Mourelli, presidente da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional. Pode ser ali, aqui na cadeira. Vontade. Tânia Maria de Moura Pereira, arquivista e doutoranda em Ciência da Informação, por favor. E o senhor Erlando da Silva Rezes, está presente também, professor da Universidade de Brasília, UNB, e membro da diretoria do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Pois não, falar por último, a Ivina vai falar primeiro. Se Tá bom. não se opôs. Não, sem problema. Comunico as regras de condução para a realização dos debates. Cada palestrante deve limitar-se ao tema em debate, vai dispor de 20 minutos para sua exposição. Ao final das exposições, a gente vai iniciar os debates, passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes inscritos. Vou começar passando a palavra para a senhora Ivina Flores Melo Kuroki, arquivista, doutoranda em Ciência da Informação pela UNB. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de profissão. Estou um pouco rouca hoje, me desculpem. Colegas pesquisadores da área de arquivo. Boa tarde ao excelentíssimo deputado Lauber. Agradeço de antemão a oportunidade de uma comunidade em se expressar com relação a um tema tão importante para nós. Hoje, eu venho aqui falar não só como pesquisadora, mas como arquivista, como servidora pública, como professora da Universidade de Brasília e como cidadã. Peço desculpa, deputado, se em alguns momentos
a fala foi um pouco acalorada ou aguerrida, mas é que é um tema que é muito caro para nós. É um tema muito sensível ao objeto da nossa profissão. Para nós, gente, os arquivos são muito caros, são objetos da nossa profissão, fruto das nossas atividades, fruto do nosso dia a dia. É onde o Estado registra suas ações, onde há registros contundentes do espelho da nossa sociedade. Estão lá nos arquivos a história do que fomos, a história do que somos e a história do que seremos. Bom, para contextualizar a minha fala, que não vai ser muito longa, entre os anos 60 e 80, o Arquivo Nacional investiu em alguns movimentos para a institucionalização dos arquivos no Brasil. Eles já existiam, mas havia necessidade de uma consolidação mais robusta sobre o assunto. Trouxeram alguns especialistas internacionais, alguns renomados nomes da arquivologia internacional, americana, canadense, francesa, que são grandes polos de arquivologia, né, grandes escolas. E eles trouxeram contribuições robustas, sobretudo na regulamentação. E um desses regulamentos foi a Lei 6.546, que é a lei que regula a profissão de arquivista e de técnico em arquivo. Essa lei foi publicada em 1978 e esse mês, ela completou 40 anos. Ao longo desses 40 anos, nós, arquivistas e técnicos de arquivo, a gente luta diariamente nos nossos arquivos, na gestão de documentos. Não é uma luta fácil. É uma luta que sofre com falta de recursos, falta de apoio político-institucional das instituições que nós trabalhamos. Para se ter uma ideia, o Arquivo Nacional realizou um diagnóstico agora e apresentou em 5 de junho, na reunião do SIGA, e esse estudo demonstrou que 72% dos órgãos da administração pública direta não possuem área de arquivo em seus organogramas. Esse dado demonstra o quão degenerada, negligenciada os arquivos como um todo têm sido. E isso gera consequências, ok? Bom, quando a instituição tem uma área de arquivo instituída, essa área está posicionada em posições hierárquicas não muito privilegiadas, posicionadas em locais que não deveriam, por exemplo, tem um ministério que a área de arquivo está vinculada à área de manutenção predial. Não tem muita relação, certo? Mas, na verdade, isso demonstra que os arquivos não são vistos como área estratégica ou assunto estratégico dentro das instituições. Esse mesmo estudo do Arquivo Nacional, ele classificou as instituições em 5 níveis de maturidade de gestão de documentos e de arquivos, onde o 0 representa inexistente, ou seja, não há gestão no órgão, e 5, um órgão que possui uma gestão de excelência. Nenhum órgão está com os níveis 4 e 5. Apenas 3% apresenta nível 3, 44% em nível 2 e 15% em nível 1 e 39% em nível 0. Ou seja, não há níveis mínimos de condição para que o profissional de arquivo possa efetuar a gestão de documentos. O nível 0, ele representa que a instituição não tem controle sobre a tramitação e a produção documental. Ou seja, os documentos são produzidos ao bel prazer do administrador, do produtor, sem padrão, sem orientação. E a ausência de políticas nesses órgãos nível 0 com relação aos arquivos denota que há uma clara falta de conhecimento da área, de técnica e de responsabilidade. Afinal, o arquivo é patrimônio brasileiro.
Mas como gerir uma área que sofre com tamanha negligência? Uma área esquecida em garagens e depósitos, porque é ali que estão os arquivos, geralmente. Uma área que tem dificuldades sérias de ser escutada. Como fazer uma gestão efetiva em cenário tão desfavorável, com indicadores que demonstram o baixo comprometimento das altas gestões? Um só limão, deputado, não faz limonada. Precisamos de mais. Precisamos de mais seriedade de todos ao olharem os arquivos. Documentos públicos não são lixo, nem papel velho. Essa é uma retórica muito comum daqueles que veladamente querem que os arquivos desapareçam e que os cidadãos se sirvam de opacidade, que não tenhamos transparência nas nossas ações públicas. Pois bem, todos esses anos de esquecimento e negligência por parte dos governantes resultaram, sem dúvida, em massas documentais. Documentos de toda ordem, tipo, que registram todo tipo de função estatal e que representam essas massas documentais sem organização, de acordo com a pesquisa do Arquivo Nacional, em torno de 50% dos acervos públicos, aproximadamente. Essas massas, que nós arquivistas chamamos de massas documentais acumuladas, geram gastos, sim, não podemos negar. Gastos que perpassam custos com aluguel, luz, água, manutenção, segurança, servidores para cuidarem delas. Enfim, gastos de manutenção. Todavia, o que não foi levado em consideração na proposta do PL é que esses gastos podem diminuir drasticamente desde que a gestão de documentos seja implementada. O mesmo estudo do Arquivo Nacional que citei anteriormente fez um levantamento dos custos que os ministérios geram, só os ministérios, não as secretarias que têm status de ministério, geram com armazenamento de documentos físicos. Esse custo é de 10 milhões por ano. O mesmo estudo solicitou informações sobre digitalização. Os ministérios já gastaram em torno de 11 milhões. Só que esses 8 milhões gastos foram apenas para digitalizar 10% do acervo total deles. Então, se há 90% ainda a ser digitalizado, nós estamos falando aí de mais 99 milhões de reais a serem gastos com digitalização. Esses mesmos 99 milhões seriam suficientes para custear 10 anos de armazenagem de documentos físicos, se os documentos físicos permanecessem da maneira que estão, sem tratamento, sendo negligenciados. Esse custo que eu mencionei não inclui gastos com servidores, infraestrutura de TI, técnicos especializados para gerir essas infraestruturas, locais de armazenagem dos servidores, que são locais, salas-cofres climatizadas, que aproximadamente somariam mais 12 milhões por pasta, 1 milhão por mês. Ao final de um ano, teríamos 288 milhões de gastos públicos com armazenamento de digitalizações. Na demonstração desse raciocínio, seria mesmo a digitalização um processo viável? Seria o PL um equívoco ou uma tentativa de contratações desnecessárias? Ou ainda, o incentivo a gastos públicos indevidos? Deixo as perguntas. Se houvesse investimento necessário e o apoio político-institucional para a gestão efetiva de documentos, nos mesmos 10 anos que mencionei, teríamos massas documentais já organizadas. E quando eu falo de gestão de documentos e massas documentais, eu me refiro ao ciclo de gestão de documentos previstos na Lei 8.159, a Lei dos Arquivos, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. A lei traz subsídios
para que os documentos sigam temporalidades definidas e para que eles possam ser eliminados. Pois é, a gente não guarda tudo. Eu escutei, antes do início da audiência, alguns senhores falando que hoje viriam algumas pessoas que têm mania de guardar documento. Pois é, a gente não guarda tudo, a gente só guarda o que é necessário, o que está na legislação, o que deve ficar um pouco mais na instituição. Alguns documentos são guardados permanentemente, sim, e são eles documentos históricos que registram a memória do país. Muitos arquivos nacionais no mundo têm uma cultura já bastante instituída, inclusive aconselho-os a fazer pesquisas nos mesmos para verificar o quão maduros estão em gestão de documentos. Temporalidade é um assunto que, se tratando das discussões que vemos acompanhando aqui no desenvolver do PL, é algo que entristece muito a comunidade arquivística. Nós escutamos alguns despauterios do tipo, elimina o documento em 2 ou 5 anos. Para vocês terem conhecimento, documentos fiscais ou aqueles que geram despesas nos órgãos, eles permanecem na instituição por motivos legais, fiscais, em torno de 15 anos após a aprovação de contas. Contas aprovadas, os anos passados, eles são eliminados com muita tranquilidade. A temporalidade, ela não foi definida aleatoriamente da cabeça de um arquivista que queria guardar tudo, como eu escutei hoje mais cedo. Ela foi definida por uma resolução do Conselho Nacional de Arquivos, vinculado ao Arquivo Nacional, a Resolução 14, e foi estudada minuciosamente por um grupo disciplinar, que levou em consideração toda a legislação brasileira, Código Penal, Código Civil, para garantir que todos os documentos cumpram seu papel de prova nas ações governamentais e que, de algum modo, geram consequências para a nossa sociedade. A correta temporalização dos documentos e a manutenção desses documentos pelos prazos que lhe competem também resguarda o direito do cidadão e a comprovação dos serviços públicos na garantia dos princípios e pressupostos constitucionais. Valor de prova é uma das finalidades do arquivo. Gostaria de destacar que o valor de prova acontece a partir de documentos originais. A digitalização, senhores, não torna um documento original. A digitalização seria mais como fotocópias, como leigos chamam, seria uma xerox. Então, em uma conclusão assim simplista do que venho falando, trocaríamos documentos originais por cópias e utilizaríamos essas cópias para provar as mais diversas atividades e funções do Estado. Outra questão a ser pontuada é a questão da durabilidade das digitalizações. 2 semanas atrás, um ministério, eu não vou falar qual para não expor as pessoas que trabalham, enfim, gerem essa pasta, perdeu um banco de dados inteiro. Após inúmeras tentativas de recuperar as informações e os dados que ali continham, não conseguiram. E tudo que tinha lá foi perdido. O servidor de banco de dados, ele hospedava o site do Ministério, o portal. Então, tudo que estava ali, de janeiro a junho, que foi o período que aquele banco de dados guardava, foi perdido. Pergunto para vocês, se acontecesse o mesmo com os servidores que armazenassem as digitalizações, então teríamos perdido todo o acervo da instituição, teríamos perdido toda a história, toda a prova. E se ocorresse uma auditoria, como é que o gestor iria provar que fez ou que não fez, que gastou ou não gastou? E se ainda alguém de maneira criminosa
apagasse ou destruísse um banco de dados. Ainda que essa pessoa fosse penalizada, a informação estaria irrecuperável, dados perdidos e ilegíveis. Gostaria que Vossa Excelência percebesse a seriedade da publicação de um normativo que permita a queima de arquivos, porque não há outro termo que possa denotar o que vem sendo articulado. Termino a minha fala indicando que o melhor caminho é que o PL seja arquivado e que Vossa Excelência e Vossas Excelências, os demais deputados que estão à frente do PL, se debrucem em articulações que objetivem, com o apoio do Arquivo Nacional, a instituição arquivística oficial do Brasil, no assunto, formas de viabilizar a gestão de documentos, a avaliação e o descarte com as normas já existentes, e que haja responsabilização e sanções para a negligência que vemos sofrendo, que possamos ultrapassar o limiar da empiria. Digitalização não resolverá o problema das massas documentais. Será apenas um placebo de longa data que cresce no coração do país. Precisamos de gestão documental. Como disse no início da minha fala, documentos são evidências de memória. Não são apenas papéis e depósitos. Causa-me estranheza acreditar que um dia, se o PL passar, o Brasil será, infelizmente, um país desmemoriado. Muito obrigada. Muito obrigado, Ivna. Passo a palavra imediatamente para o senhor Rodrigo Cavalieri, presidente da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional. Alô. Em primeiro lugar, eu queria elogiar a realização dessa audiência pública, né? Quem dera que todos os temas de maior relevância pudessem ter a sociedade ouvida, como nessa ocasião. Queria ressaltar que na mesa, além do deputado Glauber, né, presidindo essa reunião, temos diversas pessoas que podem dar diferentes contribuições acerca do tema, né, da digitalização, em especial esse projeto de lei 7920 de 2017, que foi o que motivou a nossa sugestão de audiência pública por parte da nossa Associação de Servidores do Arquivo Nacional. O professor André Gustavo, representando a AMPU aqui, né? A Ivna, arquivista, doutoranda na UNB, a Tânia também, arquivista, doutoranda, representando aqui também o Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, né, FENARC, e o professor Irlando, professor da UNB também, mais um da UNB, representando o Andes, né? E eu aqui representando os servidores do Arquivo Nacional como presidente da Associação de Servidores do Arquivo Nacional Ação. Bem, esse projeto dispõe sobre a digitalização de documentos em mídia ótica ou eletrônica e prevê a eliminação dos documentos originais após essa digitalização, sob a ideia incorreta de que a documentação seria reduzida, bem como os custos com sua guarda e preservação. O processo de digitalização depende de meios tecnológicos e não garante a segurança na armazenagem, não confere autenticidade ao documento, que pode ser alterado sem mais poder recorrer-se ao documento original, né, uma vez sendo digitalizado e destruído o original, né, e não pode ser recorrer esse original como uma contraprova em formato analógico, ferindo princípios da arquivologia e da diplomática. E, além do mais, como muito bem colocou a Ivna, né, apresenta custos tão altos ou mais elevados de guarda e preservação por demandar atualizações tecnológicas, transferências de mídia, reformatações. Do mesmo modo, o projeto permite a cartórios e empresas privadas realizar essas digitalizações, conferir a certificação de documentos, ferindo a lei de arquivos e transferindo o papel do Estado, através dos arquivos públicos, para a iniciativa privada. Bem, a deliberação do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, né, que é um conselho ligado ao Arquivo Nacional, no Ministério da Justiça,
pelo arquivamento do então PLS 146 de 2007, já então apelidado de PLS na época da queima de arquivo, foi ignorado pelo Senado Federal, desconsiderando e esvaziando a importância política e técnica do CONARC, formado por representantes do próprio poder público e da sociedade civil como um todo. Esse PL conta com diversas notas, manifestações, moções contrárias por parte de várias entidades da comunidade arquivística, sindicatos de profissionais de memória e de servidores, como o Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, a FENARC, que é representada pela Tânia, o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, o FEPARC, a Rede Nacional de Arquivistas das Instituições Federais de Ensino Superior, o ARQUIFES, a Associação Nacional de História, ANPU, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX, a Associação Brasileira de Antropologia, ABA, a Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação, a ABCIM, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, a ANCIB, a Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, a BPHE, a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA, a Executiva Nacional dos Estudantes de Arquivologia, a ENEA, o curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, o Grupo de Pesquisa CNPq, o FSM GEDA, o Grupo Tortura Nunca Mais, a Fundação Pedro Calmon, a Fundação de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais de Narco Reis, FDR, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANTE, aqui representado também pelo professor Erlando, a Auditoria Cidadã da Dívida, o Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, a SFOC, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul, o Sintrajuf, a Associação dos Servidores da Fundação Biblioteca Nacional, a SBN, o Movimento Luta de Classes e o Centro de Documentação e Pesquisa do Conselho Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, o CDP da OAB-RJ. Para vocês terem uma ideia da quantidade de entidades que se manifestaram contrariamente a esse projeto, além do próprio CONARC, como eu falei no início. Esse projeto tem, em nossa avaliação, pelo menos 3 graves problemas. O primeiro é a questão da segurança. Não há garantia nenhuma de que o suporte digital seja uma maneira segura de armazenamento de informações, levando-se em conta a obsolescência dos formatos digitais proprietários e das mídias. A evolução dos formatos e suportes digitais pode tornar impossível ou de custo muito alto a recuperação da informação no longo prazo. A segunda questão é relativa à autenticidade do documento. O então PLS 146, agora PL 7920, prevê a eliminação física do documento original após a sua reprodução em meio digital. A garantia de autenticidade de um documento depende de vários preceitos teóricos da arquivologia da diplomática. A digitalização prevista no projeto ignora esses fundamentos e confere à certificação digital uma falsa ideia de autenticidade. Além disso, o PLS 146, agora PL 7920, despreza a possibilidade real de adulterações nos documentos digitais, que seriam impossíveis de ser verificadas caso os documentos que deram origem a eles tenham sido destruídos. A terceira e mais grave questão, no nosso entender, é a justificativa de que se faz necessário diminuir a quantidade de documentos para que se possa economizar na guarda e preservação dos mesmos, como bem colocou a apresentação da Ivna. Isso é uma falácia tremenda. O armazenamento de documentação digital é tão ou mais custoso do que os dos documentos analógicos. E as constantes atualizações, transferências de mídia, reformatações são processos também custosos e difíceis. Esse projeto pode, na realidade, representar um aumento muito grande no custo de armazenamento e da preservação de documentos, cujo valor seria repassado a cartórios e empresas privadas que necessariamente cobrariam por isso, Para além dos problemas técnicos no que tange a arquivologia e o direito, das falácias no que diz respeito à economia de recursos públicos e do risco real de perda de informações, por isso o apelido de queima de arquivo, muito bem apresentados no manifesto do qual a ação é signatária e que está disponível na internet,
Entendemos que um dos pontos-chave que explica a existência do projeto em si e o lobby pela sua aprovação é o interesse político na transferência de atividades hoje públicas para a iniciativa privada. Percebemos tal proposta como mais uma frente, dentre tantas do governo federal, em privatizar atividades públicas potencialmente geradoras de lucros. Na verdade, essa é mais uma medida neoliberal do processo de desmanche do Estado planejado pelo governo Temer. O PL pretende privatizar os procedimentos de reprodução, autenticação e certificação de documentos públicos, uma vez que empresas privadas e cartórios seriam credenciados para realizar essas atividades, o que fere a lei de arquivos e atenta contra o papel do Arquivo Nacional e das demais instituições custodiadoras de documentos. Atualmente, a guarda, preservação, digitalização e reprodução de um documento público, bem como a autenticação de sua cópia como fiel ao original, seja em ambiente analógico ou virtual, é de responsabilidade dos órgãos públicos, em especial dos arquivos públicos, em qualquer esfera. Neste sentido, para entender melhor o PL 7920, precisamos compreender a sua relação dialética com tudo que o Arquivo Nacional passou, principalmente no mesmo ano de 2017, o ano em que o PL 146 passou a ser o PL 7920. Bem, o Arquivo Nacional é uma das mais antigas instituições do Estado brasileiro, com recém-completados 180 anos de existência. É a maior instituição arquivística da América Latina, um dos principais guardiões da história, memória e cultura nacionais, órgão cabeça do sistema de gestão de documentos de arquivo do país e responsável por emanar orientações técnicas para toda a administração pública federal. Por força de lei, todo documento público, para ser descartado, precisa da aprovação do Arquivo Nacional. Esse projeto de lei transformaria o AN, cujo trabalho é referência de excelência, em mero detentor de documentos permanentes, diminuindo sua importância e suas atribuições, que poderiam ser realizadas por cartórios e empresas privadas, sem instituir critérios técnicos e sem a garantia de qualidade de serviço, hoje presente no Arquivo Nacional, e além de cobrar por eles. Para tanto, o governo recentemente tem empreendido um ataque ao Arquivo Nacional, cortando verbas que quase fizeram fechar as portas no ano passado, permitindo perdas brutais na aposentadoria que impedem o já envelhecido quadro de funcionários do órgão de se aposentar e renovar-se através de concurso público. Para vocês terem uma ideia, hoje, 1 em cada 3 servidores do Arquivo Nacional já tem idade para se aposentar, já está, que a gente diz, em abono permanência, né? E em 10 anos, esse número vai crescer para cerca de 60%. Ou seja, daqui a 10 anos, o Arquivo Nacional pode ter apenas 40% dos servidores que tem hoje. E o governo tem usado o cargo de diretor-geral, que, consequentemente, é o presidente do CONARC, como determina a lei de arquivos, como moeda de troca no jogo político, fazendo com que, no ano passado, em 2017, o Arquivo Nacional tivesse 3 diretores gerais diferentes. Recentemente, em nossos 2 últimos boletins da ação de maio e junho, temos denunciado essa desvalorização das atividades fim por excelência do órgão, no que tange ao tratamento técnico da documentação permanente por ele custodiada, exatamente no mesmo sentido de desvalorização das atividades públicas de que o PL aponta, e no momento mundial de valorização da informação. Ou seja, se o PL, por um lado, ele já aponta no sentido de transferir atividades públicas realizadas essencialmente por arquivos públicos para iniciativas privadas, eles, de alguma forma, já está fazendo isso, sucateando o Arquivo Nacional, reduzindo as ações das suas atividades fins na preservação, no tratamento técnico da documentação, já está empreendendo um esforço nesse sentido de esvaziar o órgão, de esvaziar essas atividades, enquanto fortalece o lobby dentro aqui do Congresso, pela aprovação desse PL 7920. E no momento de valorização da informação, né, como bem colocou a Ivna, né, a gente vê... o documento de arquivo não é simplesmente papel velho guardado, né? É a administração pública federal, é informações que subsidiam
atividades públicas, né, políticas públicas, e também, não por acaso, né, são os documentos que a Polícia Federal tem buscado em diversos gabinetes, inclusive no dia de hoje. Por isso tudo, entendemos que o arquivamento do PL e a valorização do Arquivo Nacional como valorização do serviço público em si caminham para e passo. Portanto, reafirmamos nossas reivindicações históricas, incorporações de gratificações para uma remuneração justa na aposentadoria, concurso público para o Arquivo Nacional, que só teve um concurso público em seus 180 anos de história, já há 12 anos atrás quase, e critérios democráticos para a escolha do diretor-geral do Arquivo Nacional, como foi tirado como resolução na primeira Conferência Nacional de Arquivos realizada em 2011. A ASAM vem aqui unir forças com a comunidade arquivística, assim como com toda a academia e demais entidades que têm se manifestado sobre esse assunto tão caro a toda a sociedade brasileira, no sentido de tentar barrar esse projeto, no sentido do seu arquivamento. É isso. Muito obrigado, Rodrigo. E passo imediatamente a palavra à senhora Tânia Maria de Moura Pereira, arquivista e doutoranda em Ciência da Informação. Obrigada. Boa tarde a todos, ao deputado, aos membros da mesa, aos meus colegas arquivistas que aqui se encontram e a todos os presentes. Na condição de arquivista, servidora pública da Universidade de Brasília, pesquisadora na área de arquivos há 10 anos, eu quero começar falando um pouco sobre o manifesto de repúdio ao PL da queima de arquivos que está em discussão. Esse PL prevê a eliminação dos documentos públicos, que poderá se dar de diversas maneiras, na condição de desintegração de documentos. Ao legalizar essa destruição dos documentos de arquivos originais, após a sua digitalização ou mera reprodução eletrônica, como foi dito, essa ação vai interferir na garantia da autenticidade desses documentos públicos, que é aquilo que é mais valioso nesses acervos, nesses documentos. Essa autenticidade poderá ficar em dúvida e ser discutível, o que impossibilita sua futura verificação, no caso de suspeitas de fraudes, o que pode ser considerado uma verdadeira queima de arquivos mesmo. Nesse contexto, as comissões e grupos como a Comissão de Anistia, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e o Grupo Movimento Tortura Nunca Mais, que buscam as reparações em relação à execução de ações autoritárias contra os cidadãos e a violação dos direitos humanos, bem como outros movimentos que lutam pela transparência pública e o combate à corrupção, como a auditoria cidadã da dívida, correm o risco de terem seus trabalhos comprometidos, visto que dependem desses documentos e dos documentos autênticos e confiáveis para a execução de seus trabalhos. Além disso, o projeto pode impedir que a investigação de escândalos políticos e econômicos que assolam o nosso país tenha continuidade diante da possibilidade de falta de provas. O PL 7920 de 2017, se aprovado, imputará sérios danos à sociedade brasileira, ao extinguir a função de prova dos documentos produzidos no seio do Estado. Suas justificativas, calcadas na redução de custos, não se justifica, porque não haverá redução de custo, haverá aumento de custo na manutenção desses documentos, além de comprometer a acessibilidade à informação por parte da sociedade, a sustentabilidade ambiental, vai facilitar o manuseio, dificultar o manuseio e a recuperação dos documentos, além de prejudicar as instituições arquivísticas que já existem e são tão sucateadas no nosso país. Essas falácias, quando analisadas sob os preceitos da gestão de documentos, desaparecem se pensarmos a respeito dos arquivos, da condição que eles estão hoje. Nesses 10 anos de atuação nos arquivos, eu tenho visto iniciativas infelizes de substituição de suporte e reprodução de documentos que hoje, se pegarmos acervos de 10 anos atrás que foram
reformatados e mudados os seus suportes originais, estão perdidos. Os documentos foram totalmente comprometidos. A perspectiva para o futuro é a mesma. A diferença é que vamos estar passando esses documentos para iniciativa privada, o que é ainda mais grave. Sem especificar qualquer pré-requisito técnico, o projeto permite que essas empresas privadas e cartórios realizem essas operações, o que gera as operações de digitalização, o que vai gerar um custo absurdo, que se formos pensar nesse momento de crise, da falta de dinheiro que os órgãos públicos, principalmente, estão vivendo, é infundada, é inadmissível. Sem falar no comprometimento da preservação desses documentos. A existência de documentos digitais imputa a necessidade de investimentos constantes em ambientes tecnológicos, como já foi dito aqui, como parques tecnológicos, profissionais especializados, questões de preservação de ambientes, de tecnologias e tudo isso. O que não se justifica esse tipo de investimento atualmente. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica na produção de documentos hoje. Não há por que digitalizar o passado e simplesmente eliminá-lo. É um absurdo. Assim, a sugestão de que o proposto no PL geraria uma economia de recursos não é verdadeira, já que a segurança dos documentos digitais e a sua proteção de longo prazo vincula-se à disponibilização de somas consideráveis dos recursos públicos. A partir do exposto, é possível inferir que a categoria profissional dos arquivistas pode ser prejudicada, visto que tiram a responsabilidade da gestão dos documentos desses profissionais e a transfere a empresas especializadas em tecnologia da informação. Esses profissionais estão lutando nos arquivos desde que o Dom João VI veio para o Brasil. E a profissão de arquivista, esse ano, completa 30 anos da sua regulamentação, da lei de 1978. 30 anos, né? 40 anos. Várias entidades, representando arquivistas, historiadores, cientistas sociais, antropólogos, pesquisadores e profissionais que atuam em arquivos e na preservação do patrimônio documental, já se mostraram contrárias, se manifestaram e vêm se manifestando desde que essas iniciativas desses projetos de lei começaram. E como foi dito pelo Rodrigo, e que isso hoje culmina nessa audiência e que estamos aqui mais uma vez tentando fazer uma interferência nessa possível proposta de aprovação desse projeto. E, nesse sentido, considerando que o PL apresenta graves ameaças à transparência pública, à gestão e à preservação dos documentos de arquivo, bem como a preservação da memória, solicitamos seu imediato arquivamento. Obrigada. Obrigado, Tânia. Passo imediatamente a palavra ao senhor Erlando da Silva Rezes. Rezes. Né? Obrigado, deputado Glauber Rocha, a quem eu cumprimento e saldo aí pela iniciativa também, né? Rezes é Braga, mas como eu também me equivoquei no Rezes no primeiro, está perdoado. Está perdoado, Glauber Braga. Os demais colegas aqui, professor da UNB, representante da AMPU, professor André, a Ivna, que também é professora lá agora, além de estudante, a Tânia, que eu já conhecia, e o Rodrigo, conhecendo aí hoje. Cumprimentar também aqui o plenário, as pessoas que não ouvem, acho que está transmitido, né, ao vivo. Dizer que eu sou do ANDES, né, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, que representa as instituições federais, estaduais, municipais, os CEFETs, né, desse país. Né, uma instituição, portanto, grande, em termos de representação em todo o território nacional, com divisões regionais. E nós temos atuação, por isso, uma presença aqui nessa audiência, no Centro de Documentação desse Sindicato Nacional, tem aqui a nossa funcionária de lá, Roseni, e também na Comissão da Verdade. O Antissindicato, ele instituiu uma Comissão da Verdade própria para fazer investigação no âmbito das universidades. Né? Obviamente, com a existência da Comissão da Verdade oficial, parou-se o processo, chegou a um determinado
ponto, mas ela foi falha no sentido de reparações, né, de buscar o fim da impunidade e por aí vai, com os crimes da ditadura empresarial militar desse país, por exemplo, que várias universidades sofreram nesse período. É o caso, por exemplo, da nossa instituição, a UNB, em que vários professores, e esse ano completa 50 anos desse episódio, deputado, da invasão do Exército naquele campus universitário, em agosto de 1968, onde vários professores estiveram numa praça de futebol lá enfileirados, né, sendo, obviamente, revistados, torturados e expulsos daquela instituição. Muitos vieram a sofrer com aposentadoria precoce, com não retorno, com falta de anistia, por aí vai. Obviamente, representando, inclusive, menos vida, né? Uma atrocidade, portanto, humana. E também lembrar o caso do estudante Onestino Guimarães, que até hoje não tem resposta acerca do seu desaparecimento. A UNB instituiu a sua Comissão da Verdade e tem materiais, tem documentos. Não só ela, mas uma série de outras instituições de ensino superior. Portanto, o Andes ele vem atuando no sentido de dar prosseguimento a esse trabalho, buscando o fim da impunidade, a reparação e a justiça a professores, estudantes e técnicos. Também, talvez por ser, dentro da UNB, coordenador de um centro de documentação e referência em educação, que eu sou da Faculdade de Educação, e a ênfase em educação popular e educação de jovens e adultos, e aqui saudar o patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, que sofreu recentemente até um ataque por conta desse título, com ameaça de retirada, e aqui lembrar que nós fazemos uma vasta homenagem, referência a ele, no sentido de ter sido um dos proponentes do Plano Nacional de Alfabetização neste país em 1963, do governo João Goulart. E esteve aqui em Brasília, e aqui pôde implementar, inclusive, um trabalho de base chamado Círculo de Cultura para alfabetizar trabalhadores da construção civil que vieram para essa cidade construir Brasília. Cidade de Gama, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, algumas cidades dessa capital, na verdade, tiveram esse benefício de ter Paulo Freire atuando diretamente nela. Paulo Freire também foi do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília, né, e lá pôde estar por alguns momentos, né, até a sua partida em 1997. Por exemplo, em 1992, esteve recebendo o prêmio da OEA, prêmio Andrés Belo, e lá fundou o nosso centro acadêmico Pedagogia do Oprimido, na Faculdade de Educação, onde também esteve pisando e, obviamente, trabalhando Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Tem um gabinete, né? Teve um gabinete que até hoje se mantém lá. Portanto, um registro memorialístico fortíssimo na Universidade de Brasília, um auditório 2 Candangos, Sala Papiros e outros espaços, que inclusive tem uma praça em homenagem ao estudante Edson Luiz, que também está, obviamente, completando 50 anos do seu assassinato, lá no Calabouço, restaurante no Rio de Janeiro, né? Região do deputado, em que foi assassinado por tropas da ditadura militar, porque, obviamente, estava naquele espaço trabalhando, inclusive, para se manter enquanto estudante, né? Que era a forma que ele tinha para se manter enquanto estudante. Foi barbaramente assassinado numa operação, portanto, da polícia, do Exército. Então, por conta disso, a gente faz referência a esse momento a histórias assim. Portanto, aqui é o foco, na história e na memória. Não é tudo que foi falado aqui se refere a esse campo fortemente, obviamente, além da área específica de arquivologia, em que a gente tem autores, expoentes na literatura que fartamente nos brindam, né, com essa discussão, como, por exemplo, Jacques Le Goff. Jacques Le Goff tem um livro chamado exatamente História e Memória. E aí é interessante, ao ler Jacques Le Goff, como eles relacionam uma história, uma chamada história nova. Estou diante de um historiador aqui, ele vai ajudar a refutar o que eu estou falando, o André. Mas é no sentido de dizer como é que ele trabalha essa relação de história e memória. Por exemplo, muitas das vezes a gente tem o salto na história linear por períodos. Não é o caso
dessa história, chamada História Nova, em que, obviamente, o antigo e o moderno, eles se relacionam. Se relacionam segundo a abordagem dialética da história, em que o passado e o presente vivem interagindo, obviamente, onde esse passado e esse presente não se constituem em termos de um dado, mas de uma construção. E aí, por ser uma construção, obviamente, esse passado vai servir para esclarecer, fortalecer, né, e dar base, dar solidez ao presente. E assim, em muitos momentos, a gente pode lembrar aqui do Renascimento até o século XVIII, que sociedades ocidentais valorizaram muito o passado, o tempo das origens e dos ancestrais. Surgindo, por exemplo, uma época muito forte de inocência e felicidade. A gente pode lembrar aqui das idades de ouro, do paraíso terrestre, por aí vai. Portanto, há uma crítica à noção de fato histórico. Essa crítica surge com muita força no século XX, onde não é objeto dado e acabado esse chamado fato histórico, mas assim é um propulsor de novas análises, novas construções e, obviamente, seguir no conhecimento ou na construção do conhecimento. E aí a gente condena, no campo científico e epistemológico, o que se chamou de fim da história. Francis Fukuyama, secretário do governo norte-americano, nos anos 90, né, instituiu essa expressão, né, como fim da história. E aí, obviamente, adveio outras expressões similares, como fim da ideologia, fim da política e por aí vai, ressaltando a lógica ou a tese do pensamento único. E, ao fazer isso, obviamente, vê-se a história e, por conseguinte, a memória, por um viés dominante, hegemonizado, calcado na chamada teoria da globalização, que nada mais é do que um capitalismo hegemonizado, né, já condenado por muitos, dentre eles Milton Santos, né, por exemplo, No Mundo Global Visto do Lado de Cá, é uma película, um filme, né, um documentário do Silvio Tendler, em que mostra, obviamente, raízes da especificidade, da singularidade que tem nesse mundo. Cada um aqui mora numa região, cada um mora num bairro, numa cidade, onde se produz, onde tem, obviamente, ação humana, tem trabalho, portanto, tem valor. E se tem valor, obviamente, não cabe falar de uma globalização que impõe sua ideologia, seus mecanismos de produção, de mercadoria, né, e de valor dentro dessas sociedades. A gente tem aqui nas redondezas, por exemplo, de Brasília, regiões que produzem muito. Região próxima a nós, aqui a 40 quilômetros, produz marmelo. Uma das poucas regiões que produz isso, produz inclusive o doce, né, de marmelo, região de Mesquita, em Cidade Ocidental. Produções na cidade de Ceilândia, confecções aqui perto, cidade de Anápolis, por aí vai. Então, tem, obviamente, uma riqueza material produzida dentro do âmbito local, que não carece da gente estar aqui fortalecendo pensamento único, viés ideológico hegemonizado por uma linha de pensamento. Portanto, cabe a nós analisarmos, como fez muito bem historiadores, que há o conceito de origem, mas também há o conceito de gênese, para a gente entender a riqueza e o poder do fato histórico. A noção de documento, por exemplo, né, que não é um material bruto, não é objetivo e não é inocente. Exprime poder da sociedade, do passado, sobre a memória e o futuro. E aí é importante notar como é que sociedades trataram ou lidaram com documentos. Por exemplo, na antiguidade, a memória era baseada no sobrenatural, ou seja, no chamado dom exercido. Poetas, por exemplo, exerciam lembranças do passado para transmiti-lo aos mortais. O poeta resgata o que é importante do esquecimento. Portanto, memória e imaginação têm a mesma origem. Lembrar e inventar têm ligações profundas. Já na Grécia, o sujeito que lembrava tinha um papel social fundamental. Havia o hábito de deixar marcas em cera, como uma espécie de memória viva do grupo. E aí uma marca interessante, dentro da sociedade antiga grega, no sentido de fazer a demarcação identitária,
né, a identidade coletiva e social de determinados grupos. Em Roma, por exemplo, a memória indispensava a retórica. Era preciso convencer e emocionar os ouvintes pela linguagem. Desenvolveu-se a memória oral como um saber necessário ao trabalho e à vida em grupo. Na Idade Média, aí o forte é a memória litúrgica, ligada aos santos, mártires e milagres. O cristianismo pauta o presente pela remodelação dos acontecimentos e milagres do passado. E aí é importante lembrar aqui para todos nós o papel da Bíblia, historiadores da Bíblia, historiadores, né, que trabalham com essa questão sacra, portanto, eles registram que a história bíblica nada mais do que foi a lembrança e a memória de povos 100 anos depois da chamada vinda de Cristo. Portanto, esse registro oral, memorialístico, se transformou em papel, em documento, conhecido mundialmente, um dos mais famosos documentos históricos que é a Bíblia. Portanto, um documento que define ações, posturas e comportamentos humanos. Né, tem um valor histórico na sociedade brasileira e mundial. Já na modernidade, o comércio e a urbanização, novas ocupações demandam o registro de operações, listas e transações, desenvolver, portanto, a memória em textos e imagens. E aí é preciso lembrar aqui também da memória oral, muito forte, né, em comunidades ou em continentes, como o africano, em comunidades como a indígena, né, até para fazer a demarcação territorial. E aí foi com base na oralidade. E aí, deputado, é que muita atrocidade se deu com relação a essa comunidade, porque a memória era a da oralidade. Não tinha, obviamente, o papel, não tinha, obviamente, né, o título da terra, né, que nesse país só se instituiu em 1850 com a Lei de Terras, né, obviamente dando muito força a quem já tinha terras ao longo do processo de colonização e escravidão nesse país, em que escravo não teve nada de terra, né, enfim, indígenas, aqueles que estavam subjugados ao poder, obviamente, do colonizador. Já na contemporaneidade, o advento do computador, da informática, da informatização e da consequente digitalização. Responsável pela guarda de grande quantidade de informações que envolvem os meios inventados anteriormente, ou seja, retenção, esquecimento e seleção, construção no presente a partir das vivências e experiências no passado, relatos individuais para a constituição da memória local e coletiva. Portanto, constituir a memória coletiva e viva é parte fundamental para a pesquisa e a história dos saberes, a luta e o reconhecimento da construção coletiva. E aí, fazendo referência específica ao PL 7920, o que a gente vê, né, conforme já foi colocado por quem me antecedeu? Obviamente a gente vê, eu chamei a atenção aqui de vários aspectos, e aí uma das questões que a gente vê como maléficas a esse projeto é exatamente a não garantia de autenticidade já relatada aqui nessa audiência, onde a gente pode ter documentos públicos, né, uma origem, por exemplo, duvidosa e discutível, impossibilitando uma verificação no caso de suspeita de fraude. E aí é muito interessante a gente se reportar à conjuntura atual do nosso país, onde a força da corrupção está posta, né, Rodrigo acabou de falar de uma ação da Polícia Federal, e a gente, obviamente, tem aí crimes e mais crimes, obviamente, cometidos em torno da chamada corrupção, que poderiam ser, obviamente, desvendados, poderiam ser e podem ser, né? Não estou dizendo como no passado, mas podem ser, a partir de documentações. E, obviamente, como eu já chamei a atenção antes, por crimes cometidos pelo Estado de exceção na ditadura militar nesse país. Portanto, fica vulnerável a questão da consulta a qualquer documento original se a gente extingue esse documento, se a gente retira de circulação. Outra questão já colocada é que precisa se realizar no âmbito dos poderes públicos a chamada gestão documental, também já colocada aqui, para fazer a correta digitalização e servir a várias etapas, obviamente, que compõem essa gestão documental. Portanto, precisa de uma legislação sobre documento, onde se respeite aqui a tabela de temporalidade também já colocado, o julgamento para avaliação por uma comissão específica, né, de
gestão documental e não somente digitalizar e depois eliminar. Como já foi colocado, precisa, obviamente, de uma discussão em torno da temporalidade desse documento, do valor histórico, da permanência ou não e, inclusive, de uma política de descarte. Essa política de descarte, é preciso dizer, que existe, inclusive, para o sistema digital. Né? A gente não precisa ter um servidor sempre lotado na nossa máquina. Né? Um e-mail que você recebe constantemente não precisa estar lá. Né? A depender do teor que tem nesse e-mail, é claro, mas precisa se avaliar se mantém ou não mantém um e-mail que você recebe constantemente de alguém. Portanto, uma política de descarte é bem-vinda dentro da postura de se avaliar a chamada massa documental. Já foi falada a questão do projeto ter mais economia, entretanto, já colocado por Ivna, essencialmente, porque ela trouxe números, para digitalizar e manter os documentos digitalmente requer custos para manter esse ambiente tecnológico, como bem colocou ela, pegando inclusive a questão de tempo e valor. É preciso também, Rodrigo já ressaltou isso, a questão da segurança da digitalização e a vulnerabilidade. A guarda e existência de mecanismos de danos, perda de dados, por exemplo, a gente pode ver, ele citou um exemplo, a questão da presença de vírus. E hackerismo também é uma ação, uma postura, né, que pode, obviamente, dar conta do sumiço de dados. E aí, obviamente, tem a chamada obsolescência tecnológica. Portanto, a gente tem, dentro do campo digital, mecanismos de insegurança. É preciso lembrar do gerenciamento de documentos e acesso à informação, deputado Glauber. A auditoria da dívida pública, por exemplo, ela reivindicou e reivindica, desde a redemocratização, a necessária, obviamente, o necessário debate da crise econômica a partir, obviamente, do acesso à informação. E aí a CPI da dívida pública de 2009 e 2010, está aqui a Gleice, que é membro da auditoria, também arquivista da UFMS, está aqui prestigiando e é uma das militantes contra esse projeto. Essa CPI, por exemplo, não teve acesso a documentos e a informações sob o argumento de que o sistema informatizado estava desativado. Como provar os fatos que geram tal dívida se você não tem acesso aos documentos e à informação? Outra grave situação é quando se tem como propósito o armazenamento em nuvens privadas. Ao se armazenar em nuvens privadas, a gente tem o fortalecimento e o controle, conforme denunciado recentemente por Snowden, norte-americano que está refugiado, exilado, de empresas como a Google e Microsoft com controle total sobre acesso à informação do que queira, do que quiser em nível de qualquer país, no caso do Brasil, ferindo, subitamente a soberania nacional. Portanto, nada de nuvens públicas, não há nenhum debate, nenhuma proposta dentro do projeto da chamada nuvens públicas. Portanto, nós precisamos de política de preservação da memória e gestão de documentos, junto com os servidores públicos, debatendo, é o caso do que traz aqui o Rodrigo, que estamos juntos na defesa do Arquivo Nacional, no sentido de, obviamente, fazer a defesa da documentação física. Obviamente, a gente vê, para finalizar, o lobby forte das empresas privadas de tecnologia da informação em torno desse projeto de lei, de olho no lucro, já colocado, denunciado aqui, de olho nos benefícios da digitalização e do lucro por consequente, e um aspecto grave, que a gente tem visto sobremaneira crescer nesse país, que é a ampliação da terceirização, e agora até com a quarteirização, segundo a aprovação da lei da reforma trabalhista. Tanto para finalizar, a gente tem que observar, inclusive, quem propõe um PL como esse, que recentemente também apresentou um projeto de lei do programa Escola Sem Partido, que, obviamente, está indo muito bem em alguns municípios e estados. Nós conseguimos no STF uma liminar, mas que tem andado de pouco em alguns estados e municípios com esse projeto que fere e criminaliza a prática docente, a liberdade de aprender e a liberdade de ensinar. Portanto, pelo arquivamento já imediato desse projeto de lei.
Muito obrigado. Obrigado, senhor Erlando, e passo a palavra imediatamente para André Gustavo de Mello Araújo, professor da Universidade de Brasília e representante da Associação Nacional de História. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, boa tarde aos colegas e colegas de mesa e de causa, e boa tarde agradecendo também ao excelentíssimo senhor deputado Glauber Braga por propor, inclusive, e acatar a proposta dessa audiência, né? Como eu já adiantei no meu cumprimento inicial, eu me coloco aqui em nome da Associação Nacional de História, favorável às colocações já apresentadas na tarde de hoje aqui pelos integrantes desta mesa, e pretendo ampliar o debate a partir de 2 pontos muito breves, sendo o segundo deles um ponto que eu acho que pode acrescentar esse debate, que é a perspectiva do historiador frente às consequências temerosas desse projeto de lei que está sendo tramitado aqui nesta casa. A primeira colocação que eu faço diz respeito a tentar enquadrar esse problema de uma perspectiva mais ampla. Lembro que há poucos dias, há um pouco mais de 2 semanas, a edição da revista inglesa The Economist publica um caderno especial sobre novas tecnologias de registro da informação. São diversos artigos que analisam os benefícios e os riscos para o Estado de projetos de lei ou de posturas e políticas públicas associadas às novas tecnologias. A imagem que vocês veem projetadas é, evidentemente, a capa deste periódico ao qual eu faço referência. A minha referência inicial tem como objetivo destacar, evidentemente, benefícios e riscos associados às políticas e às novas tecnologias de registro da informação. No caso do projeto que está em causa e discussão na tarde de hoje, me parece que há um benefício potencial do projeto, a saber, a disposição pública de documentos públicos com maior facilidade e acesso geográfico ou temporal à distância, mas me parece ser esse o único benefício do projeto. Diversos são os riscos associados à proposta que se encontra em tramitação nessa casa. Eu vou sintetizar apenas esses riscos, remetendo aqui a fala já dos colegas e das colegas da tarde de hoje, ao fazer referência inicialmente ao custo desta proposta, inicialmente apresentada como uma redução de custos, e já foi muito bem colocado, tanto pela Ivna quanto para o Rodrigo, que propostas como esta podem representar potencialmente um crescimento dos custos associados, evidentemente, não apenas à digitalização, mas à preservação deste tipo de informação numa plataforma digital. Uma das reportagens incluídas nesse dossiê a que eu faço referência diz respeito a um dos projetos de registro da informação associado à criminalidade pública, como o custo de manutenção de um projeto como esse é absolutamente assustador, até para um governo de orçamento muito mais vulneroso, muito maior do que o nosso, do Estado brasileiro. O segundo grave problema associado, evidentemente, a um projeto como esse, já tocado pelos colegas aqui, diz respeito à autenticidade e à qualidade de prova e à função de prova de grande parte dos documentos públicos que se perderia a partir do momento em que esses documentos fossem eliminados após o processo de digitalização. E eu gostaria de acrescentar novos elementos a esse debate, que são elementos próprios ao trabalho de historiador. Eu acho que as questões relacionadas à digitalização de documentos partem de um pressuposto falso. E esse pressuposto falso é de que documentos digitais são iguais a documentos originais. Do ponto de vista da pesquisa histórica, há diferenças fundamentais entre documentos digitalizados e documentos falsos. E documentos originais. A primeira dessas diferenças diz respeito a informações contidas no suporte documental que se perdem por completo no processo de digitalização. Todo o trabalho de pesquisa histórica, que se vale do trabalho, evidentemente, de bibliotecários e arquivistas, aqui também representados, a depender do tipo de pergunta com o qual o historiador se dirige à documentação,
da natureza física e original dos seus suportes. E esse eu acho que é um argumento que deve ser acrescentado aqui à fala da Ivna, à fala da Tânia, à fala do Rodrigo e também à fala do Erlando, para que se possa entender o risco que este projeto de lei causa não apenas para a memória deste país, mas também para futuras pesquisas de trabalhos de historiadores. Eu me lembro de uma das consultas que fiz a bibliotecas de pesquisa e uma conversa que eu fiz com bibliotecários e arquivistas numa instituição não brasileira, mas alemã, sobre os processos de digitalização, e à época eram processos de microfilmagem de documentos antigos, como que os bibliotecários apresentavam com segurança esses processos novos de registro da informação como mais uma tecnologia. E aquilo que permanecia, tanto para os arquivistas quanto para os bibliotecários, era evidentemente a fonte original, que para nós é uma fonte de pesquisa da pesquisa histórica. Não só porque as tecnologias mudam, mas porque os historiadores conseguem extrair informações não necessariamente registradas nesse tipo de suporte, que representa, no limite, uma forma de reprodução digital do texto, mas oblitera informações relacionadas à materialidade e ao suporte original do documento. Então, para além de questões dessa ordem relacionadas ao custo, à função de prova, à questão de autenticidade, a digitalização e a posterior eliminação de documentos originais acaba por eliminar mais uma fonte de informação da pesquisa histórica e, evidentemente, mais uma fonte de informação de primeira ordem para o passado das instituições que ela registra. Então, eu acho que esse é mais um elemento que nós temos que acrescentar nesse debate, e é também nesse sentido que a Associação Nacional de História abraça a causa aqui defendida por todos dessa mesa, e é signatária, como vocês podem ver, por favor, no terceiro slide que eu trouxe para cá, no próximo, por favor, mais um, nesse daqui, é signatária de toda essa discussão que se encontra reunida no site que vocês veem aí projetados, um site que se coloca de forma contrária a esse projeto de lei e apresenta a divisa de que queima de arquivo não. O endereço desse site encontra-se aí também projetado para todos aqueles que quiserem obter mais informações relacionadas a esse projeto de lei e as consequências que tem não só para as associações de arquivos, bibliotecas, mas também para a pesquisa de historiadores no Brasil. Esse site condensa essas informações e, inclusive, apresenta artigos científicos recentemente publicados sobre a fragilidade e a gravidade de um projeto de lei como este que se encontra transitado nessa casa. Nesse sentido, mais uma vez, agradeço e sou signatário também da fala dos colegas dessa mesa e passo, evidentemente, a palavra mais uma vez ao deputado, agradecendo aqui a oportunidade de apresentar a visão da Associação Nacional de História frente a esse temeroso projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, André. Vou passar imediatamente a palavra para quem estiver presente em audiência pública e que queira fazer uma intervenção pelo período de 3 minutos, e depois a gente retoma a mesa para a discussão dos encaminhamentos a partir da finalização da audiência. Pois não. Como é o nome do senhor? Vanderlei. Eu vou pedir só, seu Vanderlei, aos próximos que forem também fazer uso da palavra, que se apresentem e que fiquem à vontade pelo tempo de 3 minutos. Por favor. Ok, obrigado. Queria cumprimentar a primeira mesa pela oportunidade, pelos encaminhamentos, pelos comentários bastante pertinentes, e dizer que já era realmente sem tempo para essa audiência pública acontecer. Eu queria ratificar o que todo mundo comentou e queria abordar mais 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu queria comentar é o ar de modernidade que esse projeto de lei tem, porque parece que se a gente fala de tecnologia, a gente está falando de moderno. Quem é contra essa, seja que for tecnologia, está sendo antigo. Eu não conheço os arquivistas que trabalham atualmente, nenhum que diga que documento digital nunca vai ser nossa área de trabalho. Muito pelo contrário. Para a gente isso é uma naturalidade. Quem ficar defendendo que vai trabalhar o resto da vida com papel, provavelmente vai sair da área. Só que, ao contrário do que a gente imagina, é que a maioria das coisas que têm acontecido, tanto no parlamento quanto no executivo,
enfocando um aspecto de digitalização, quando deveria focar no vamos parar de produzir papel. Vamos produzir um documento digitalmente nato. Se a gente quer fazer alguma coisa, faça no mundo digital, não faça em papel para digitalizar, porque quando você digitaliza, você perde uma série de requisitos da construção do documento original. Então, se você tem um documento nato digital, ele é original, a gente não vai discutir se eu vou transformar ele digital, porque ele é. Um caso muito clássico hoje, ninguém discute se a gente vai transformar em fitas magnéticas o discurso dos parlamentares, porque eles nascem digital, estão digital e vai ser guardado assim. Bem, mas eu queria abordar 3 aspectos, como eu falei, 4, na verdade. Primeiro, esse era só contextual, é o amplo aspecto jurídico que essa norma, se aprovada, vai ser obrigado a alterar. Não é 8.159 só, mas tem muitas questões. A própria lei de microfilmagem, ela já é questionada por muitos órgãos, inclusive a própria Receita, o Ministério da Fazenda, não aceita que o documento original seja eliminado antes que a Receita afirme, mesmo com a microfilmagem tendo existindo já. A outra questão é das empresas privadas. Apesar da Lei 8.109 dizer que ela dispõe sobre o arquivo público e privado, a questão do privado é um tanto quanto relativa, porque o arquivo privado passa a ser respeitado pela lei a partir do momento em que um arquivo nacional, por exemplo, e aí via decreto presidencial, diz que um determinado acervo tem interesse público. Aí ele é obrigado a respeitar as normas de gestão. Até lá, ela não é obrigada. Então, o conceito de arquivo permanente não tem que existir para a empresa privada. O que significa isso? Significa que uma vez que ela digitaliza seu acervo, ela pode eliminar. Antes que qualquer instituição pública diga, olha, isso aí deve ser permanente. Aí já foi eliminado. A questão dos investimentos em preservação digital. O Estado, desde da Lei 11.419, lá de 2006, do Judiciário, que aprova o processo judicial eletrônico, que o Estado brasileiro tem caminhado no fio de uma navalha. Porque desde 2006 que a gente produz muito documento, os registros judiciários são produzidos em meio digital. Cadê as políticas de preservação disso? Elas não existem. Hoje, desde 2017, ano passado, quando o governo criou esse projeto novo dele de estratégia de governança digital e que está trabalhando tudo para a migração digital, lá não tem uma linha falando sobre gestão documental nem sobre preservação digital. Ou seja, estamos criando uma bomba relógio sobre a memória nacional. Daqui a pouco isso aí ele explode. E finalmente, é o primeiro aspecto. A gente tem que parar de discutir sobre digitalização e falar efetivamente sobre documento digital, nato digital. Era só isso. Obrigado. Muito obrigado. Quem mais? Luiz? Não? Luiz Fernando. Primeiramente, excelente tarde a todos os presentes nessa importantíssima audiência. Quero também fazer meus cumprimentos a cada um dos integrantes dessa mesa, em que as palavras aqui ditas foram fundamentais para poder ratificar a importância do arquivo público e também a importância que o suporte documental tem, a importância que o papel tem. Da mesma forma também que as falas aqui foram essenciais para poder demonstrar para toda a sociedade que, por exemplo, nesse momento está acompanhando a gente ao vivo pela internet, o quão que esse projeto de lei é ruim, é extremamente nefasto para os arquivos públicos, para a história nacional, para a memória do nosso país. Mais uma vez, os interesses particulares, a força do dinheiro está ficando acima do interesse público, no caso, o interesse que cada cidadão tem que ter, que é o de ter acesso à sua memória pessoal, cujos documentos com grande frequência estão guardados nos arquivos públicos, seja a nível municipal, estadual ou, no caso lá
do arquivo nacional sejam os documentos de interesse da coletividade. Me apresentando, meu nome é Luiz Fernando, sou servidor concursado do Arquivo Nacional, estou atualmente na diretoria da Associação de Servidores do Arquivo, que o Rodrigo Mourelli também faz parte, e temos aqui, enquanto associação e, acima de tudo, enquanto cidadãos, o dever de, no caso, irmanar nessa luta com todas as entidades aqui presentes, representadas, e também as entidades, os coletivos que não tiveram como estar aqui nesse momento na luta contra esse projeto de lei que, eu repito, é extremamente nocivo para a memória do nosso país. E para poder finalizar, eu gostaria aqui de dar uma sugestão de encaminhamento. Não sei se pelo regimento interno da Câmara dos Deputados isso seria viável, só que parta da Comissão de Legislação Participativa algum tipo de requerimento para que, por exemplo, a Comissão de Cultura e até a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados convoque, assim, audiência similar a esta que está acontecendo aqui nesse momento. Eu até acredito que há questões da própria constitucionalidade desse projeto de lei que devem ser debatidos de forma séria. A Constituição prevê o direito a, no caso, educação, o direito à memória. E daí eu pergunto aqui, até que ponto esse projeto de lei não está violando uns dos mais caros direitos da nossa Constituição. Em sendo assim, finalizo aqui as minhas palavras, de novo agradecendo ao deputado Albert pela, no caso, oportunidade, e de novo agradecendo aos integrantes desta mesa. Excelente tarde a todos. Muito obrigado, Luiz. A gente que te agradece também pela articulação para a realização da audiência, e articulação feita também com os convidados para a apresentação da sugestão. Tem 3 perguntas que vieram de internautas. A primeira dela é do Gilberto Suete, que diz: gostaria de saber se de fato os deputados estão escutando o apelo de toda a comunidade arquivística. A segunda é: mostra-se a ignorância de alguns senhores ao achar que os arquivos existem para guardar papéis. Os arquivos existem para resguardar direitos e memória por meio de seus acervos. Querendo fazer lobby, esses senhores não enxergam o quão errado é esse PL. Será que o Brasil, mais uma vez, vai querer se tornar uma fraude, onde destrói-se as informações e não respeitam as leis instituídas sobre os arquivos? Nenhum outro país do mundo tem um PL absurdo como esse. E a Rogéria Santos diz: antes foram os livros, hoje os documentos de arquivos. O conhecimento depende dos livros e dos documentos. São fontes de conteúdo de arte, cultura e pesquisas científicas, além de direitos e deveres para os cidadãos e cidadãs. Se não existe documentos de arquivos em sua materialidade, em suportes físicos, com sua organização de gestão feita pelas instituições públicas, não existe justiça. A Rogéria está aqui exprimindo uma opinião de rejeição à aprovação do PL, e o Gilberto, além de exprimir a sua opinião, ele faz uma pergunta bem objetiva, e como eu sou o parlamentar que esteve presente aqui
para discussão na audiência, na coordenação dos trabalhos, eu vou responder. Ele diz se de fato os deputados estão escutando o apelo de toda a comunidade arquivística. Gilberto, não necessariamente. Acho que a gente tem que ampliar a movimentação, ampliar a mobilização, inclusive, para que outros parlamentares estejam motivados a levar esse projeto de lei ao arquivo. Porque essa matéria já passou aqui na Câmara dos Deputados pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Ela ainda tem que passar pela CETASP, pela Comissão de Trabalho e pela Comissão de Constituição e Justiça. O Luiz deu aqui uma indicação de que a Comissão de Cultura, além da CCJ, faça audiência pública para tratar do tema. O mesmo deveria ser feito pela Comissão do Trabalho. Já chegando à fase dos encaminhamentos, antes eu pergunto se alguém ainda quer fazer uso da palavra. Por favor. Deputado Glauber, muito obrigado. Eu fico muito honrado em poder estar presente a essa sessão pública. Sou Felipe Locke, procurador de Justiça, ex-membro do Conselho Nacional de Justiça, membro da Comissão de Concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo e ex-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, e louvo a presença do deputado Marcheselli aqui, meu conterrâneo e querido amigo. Muito obrigado. Eu gostaria de louvar a atuação do senhor. Uma observação, um minuto. Pois não. Só para dizer que os parlamentares que estão presentes, houve o início da ordem do dia. Então, não haverá possibilidade... Deliberação. A secretária me comunicava de maneira aqui diligente que não haverá possibilidade de deliberação de requerimentos. Então, a gente vai tentar chamar a reunião quando se finalizar a ordem do dia para a deliberação de requerimentos por essa comissão, mas a gente continua com a audiência pública porque ela não tem que ser interrompida, já que requerimentos não vão ser deliberados em relação à audiência. Deputado Eros, só um minuto. Claro. Só uma informação, mas mantém o quórum e é interrompida a ideia é suspender, fazer a suspensão para tentar retomar depois de finalizada a ordem do dia. Perdão. Muito obrigado, imagine. Eu é que agradeço a oportunidade e a honra de poder estar aqui. Mas gostaria de trazer um dado histórico, porque em São Paulo, no âmbito da Justiça, o Tribunal de Justiça tentou e editou um ato para destruir os processos antigos no mesmo sistema e nos mesmos moldes desse projeto de lei. Na ocasião, a Associação dos Advogados, o Instituto dos Advogados e a OAB Seção São Paulo ingressaram com uma ação de inconstitucionalidade que obteve o resultado positivo no sentido de obstar essa destruição. E eu entendo, assim como os oradores anteriores entenderam, que esse projeto apresenta não só um dano à história do país, mas, sobretudo, possivelmente um vício de constitucionalidade que já foi, inclusive, examinado pelo Supremo Tribunal Federal em um ato que não é um ato legislativo ordinário, mas é um ato similar, que é um ato da Presidência do Tribunal de Justiça, que foi julgado inconstitucional. E eu gostaria de dizer aos senhores que nós temos o maior interesse na preservação da história. Preservar a história é a obrigação de todos. E eu sempre me sinto reconfortado quando estou aqui no Congresso e vejo que a Câmara dos Deputados sempre procura preservar a sua história, seja com edição de livros, de periódicos, com a fotografia de todos os parlamentares que presidiram essa comissão, com as sessões legislativas e das comissões transmitidas pela TV Câmara, ou seja, essa história é uma história viva, seja oral, seja escrita, em qualquer base documental. Sem ela, não há futuro. E esse PL obsta o futuro do país, porque um país que não conhece a sua história não é um verdadeiro Estado. E o Estado se faz conhecendo a história, para que com a história possamos aprender e prevenir futuros erros. Então, eu dou uma contribuição e um dado histórico, estou também imbuído da defesa do nosso patrimônio histórico e cultural, entendo que esse PL pode causar danos irreversíveis, seja no suporte, seja no documento, seja na transmutação de dados, porque as tecnologias vão e vêm, mas a história é uma só e deve ser preservada para que tenhamos um futuro. Já falei demais, mas gostaria de parabenizar o deputado Glauber por essa oportunidade maravilhosa. Como ex-integrante do Conselho Nacional de Justiça,
membro da banca de concurso, do Conselho Superior do Ministério Público e presidente da Associação do Ministério Público, não poderia estar alheio a essa discussão tão importante e gostaria de me solidarizar com todos que me antecederam aqui com uma preocupação absolutamente necessária e fundamental para o nosso futuro e agradecer a todos os deputados aqui presentes, pessoas a quem quero muito bem e sempre me recebem com muito carinho. Muito obrigado. A gente que agradece ao senhor também por estar contribuindo aqui com a nossa audiência e trazendo uma visão também importante de quem está vivenciando a questão a partir de um outro olhar. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não? Então, para os encaminhamentos, algo que eu senti que teve presente em todas as falas foi a vontade de que essa matéria seja arquivada, né? Esse é o desejo, acho que de todos os presentes e de todos que assinaram a manifestação pública contra o projeto queima de arquivo. A gente pode fazer uma manifestação, eu posso fazer uma manifestação como parlamentar da Comissão de Legislação Participativa e que conduziu aqui a articulação e a coordenação da reunião, tanto ao presidente da CETASP quanto ao presidente da CCJ, colocando o manifesto de vocês e colocando em conjunto com o manifesto a ata dessa reunião, com tudo aquilo que foi aqui abordado e que demonstra que esse projeto não deveria ir à frente. E fazer a mesma coisa com encaminhamento ao presidente da Câmara dos Deputados de maneira formal. Esse é um encaminhamento que, se os senhores estiverem de acordo, já peço que fique registrado em ata, a gente faz, eu faço como membro da Comissão de Legislação Participativa. Temos acordo nesse encaminhamento? As duas comissões que ainda faltam passar na Câmara e ao presidente da Câmara. Algum encaminhamento a mais nesse momento que vocês consideram que seja relevante e que a gente possa dar prosseguimento na atuação parlamentar? Alguém queria colaborar com mais algum ponto em específico de alguma medida que vocês acham que, do ponto de vista legislativo, a gente deva adotar? Não. Tem a sugestão também do Luiz de que, tanto na CETASP quanto na CCJ e na Comissão de Cultura, a gente possa fazer a solicitação, mostrando a gravidade do tema, de que eles também realizem audiências públicas sem que essa matéria entre em deliberação antes disso. Temos acordo em relação a esse ponto também, de sugerir a realização de audiências a essas presidências de comissão? Sim. Uma outra possibilidade, essa é um pouco mais difícil porque depende do acordo dos líderes partidários para o número de assinatura para fazê-lo, é fazer uma chamada comissão geral, que é uma discussão no plenário da Câmara dos Deputados, discussão essa onde os convidados vão ter a possibilidade de expor as suas opiniões sobre o assunto e, ao mesmo tempo, você tem o plenário, naquele momento, voltado para uma discussão ampla com o conjunto dos parlamentares e não só com os parlamentares de comissões, que estão naquela comissão específica. Eu proponho a vocês, se acharem que essa é uma boa alternativa também, que a gente comece, então, pela manifestação. As comissões ainda têm que passar, a solicitação de audiência pública, e se a gente não tiver o arquivamento já nessas comissões, e ela venha passar em mais uma dessas, que aí a gente peça uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados. Ok? Pode ser? Esse encaminhamento está adequado? Então, peço que sejam registrados em ata os encaminhamentos que foram aqui pactuados do ponto de vista legislativo, como membro da Comissão de Legislação Participativa, o que não obsta que ações possam estar sendo avaliadas pelas entidades que assinam o manifesto, e nos colocamos à disposição para dialogar também sobre o assunto em qualquer momento, se vocês achem que o caminho judicial é o caminho que deva estar sendo trabalhado. A gente se coloca à disposição, me coloco à disposição também como membro de uma bancada de um partido político que tem legitimidade para ingresso em ação,
Mas aqui a gente fica pactuado, porque eu sei que essa é uma decisão que tem que partir das entidades de uma maneira mais aprofundada, estabelecendo e aprofundando a discussão. O que depende do ponto de vista legislativo já fica pactuado entre nós aquilo que ficou registrado em ata. Ok? Agradeço muito a presença das senhoras e dos senhores na audiência pública no dia de hoje e declaro suspensa a presente reunião com previsão de retorno após a ordem do dia de hoje. Muito obrigado.